Boa noite, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, sua casa, sua família. É um prazer estar aqui com você hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por dedicar o seu tempo para se reunir e refletir sobre a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nossas agendas estão tão cheias que nós nos esquecemos da importância de parar um pouco e de nos conectar com o Senhor, na verdade? Então, para mim, é uma alegria estar aqui junto com você neste momento tão especial. E eu gostaria de começar o nosso devocional de hoje fazendo uma pergunta muito simples para você. Teve algum momento na sua vida que você errou? Algum momento que você fez algo que não agradou talvez o seu irmão, talvez a Deus? Você já errou em algum momento? Algum momento você já fez algo que você não quis, que quando você percebeu já estava ali naquele pecado, naquela situação? Já teve algum momento assim na sua vida hoje? Ou você já vivenciou isso durante a sua vida? Então, seja um problema no trabalho, um desafio pessoal ou uma luta espiritual, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos em que nós erramos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto na nossa campanha. Durante esses 15 dias nós estamos falando dos Salmos e que nós cremos que o Senhor tem feito grandes coisas através dessa campanha e que muitas outras coisas Deus irá fazer. Basta apenas nós estarmos com a nossa fé em Deus. Porque quando nós colocamos fé, Deus entra em ação, porque Deus se agrada de quem age com fé. E o nosso Salmos de hoje é o Salmo 51. E eu te convido a pegar a sua Bíblia e a meditar comigo nesse Salmos que é tão poderoso e que vai falar certamente ao seu coração. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Irmãos, esse salmo ele é muito profundo e ele é um dos salmos que falam profundamente no nosso coração. É um salmo de arrependimento.
É um salmos aqui que nós vemos Davi realmente se arrependendo do seu pecado. E de novo eu pergunto para você, já teve algum momento da sua vida que você errou com alguém? Que você errou com você mesmo? Que você errou contra Deus? E eu sei que a sua resposta é sim, porque todos nós somos pecadores. Assim como diz aqui no versículo 5, Davi fala assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que ele estava dizendo aqui é que a sua natureza era pecaminosa. Desde que ele nasceu já havia pecado nele. Por quê? Se uma criança não comete pecado. Uma criança, se o Senhor a leva, se o Senhor a toma para si, aquela criança, ela vai direto para o céu, porque aquela criança ela não tem pecado. Mas aquela criança, embora não tenha pecado, a sua natureza é de pecadora. Porque nós herdamos isso, irmãos, de Adão. Mas assim como nós herdamos de Adão, esse pecado que nos afasta da presença de Deus, que nos trouxe a morte espiritual, nós também fomos conciliados através de Jesus com a sua morte e ressurreição. Mas a nossa natureza ainda é pecadora. Então não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado. Seja você uma pessoa que zela pela palavra de Deus ou não, em algum momento da sua vida você irá pecar, em algum momento você vai errar, em algum momento você vai fazer algo que não agradou a Deus, algo que entristeceu a Deus. Todos nós somos assim. Mas o que Deus quer de nós é arrependimento. Eu quero te levar a uma reflexão. Imagine se uma pessoa, ela comete um erro com você. Se aquela pessoa ela fez algo que entristece o teu coração, o mínimo que você pode esperar daquela pessoa é que ela vá até você e te peça perdão. Mas você não quer apenas que aquela pessoa ela venha te pedir perdão, você quer ver as atitudes daquela pessoa, que aquela pessoa ela venha ter atitudes que realmente demonstre para você que ela se arrependeu do que ela fez. E assim também é Deus. Deus não quer apenas, irmãos, que nós venhamos errar e nos desculpar e voltar para a prática do nosso pecado. Deus quer gerar em nós um arrependimento. Deus quer que o nosso coração seja um coração quebrado e contrito, porque Deus não despreza, Deus não lança fora. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus justo. E esses salmos aqui, 51, vou apenas contextualizar aqui para você. Esse salmo está falando aqui sobre Davi, porque Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Como pode um homem que errou e pecou tanto ser um homem segundo o coração de Deus? Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. E o rei Davi teve um certo dia que era para ele estar numa guerra e ele não foi para a guerra. E ele acabou ali vendo Betseba se banhando e desejou, e acabou ali gerando um filho. E por fim, o rei Davi ele teve que matar o marido da Betseba porque ela era casada com um dos seus soldados mais fiéis, mais valentes. Eu estou aqui, irmãos, fazendo um pequeno resumo e te convido a ler todo o livro que fala sobre a história de Davi, que você vai entender melhor. Mas eu estou fazendo aqui apenas um resumo para você poder entender um pouquinho do que esse salmo está falando. E o rei Davi, ele teve infelizmente que matar o esposo da Betseba para que aquele filho que ele teve com ela pudesse nascer sem ser julgado pelas pessoas, porque ele era um rei que tinha cometido adultério. E Davi, ele achou que estava tudo bem. Enquanto o pecado dele não foi descoberto, estava tudo bem por ele. Mas até que um momento Deus viu aquela injustiça, Deus usou o profeta Natã e trouxe ali uma conjectura para Davi, contou uma história para ele de um homem que tinha apenas uma ovelhinha e de um outro que tinha muitas. E ele
matou, ele pegou aquela única ovelha que aquele homem tinha. E o profeta Natã trouxe ali para o conhecimento de Davi que Deus não tinha se agradado da atitude que ele teve de ter ficado com Betsebe e ainda por cima ter matado seu marido. E ali, Davi, ele caiu em si. Porque até então, irmãos, é como se Davi estivesse cego. Como se ele não tivesse percebido o erro que ele cometeu, para ele estava tudo bem. Mas Deus mostrou para ele que aquela atitude dele foi pecaminosa. Aquela atitude dele desagradou a Deus. E quantas vezes o Senhor nos mostra que as nossas atitudes têm desagradado a Ele. E quantas vezes nós endurecemos o nosso coração e não temos mudança de vida. Mas Davi, pela glória do Senhor, ele reconheceu o seu pecado e ele pediu perdão a Deus. E para quem não conhece o fim da história, aquele filho, fruto daquele pecado, infelizmente, morreu. Mas Davi, ele aprendeu com o seu pecado e ele teve uma atitude de arrependimento diante da presença de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos ter um arrependimento sincero, que nós venhamos reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para Deus e renovar nossa aliança com o Senhor, porque todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos nós estamos afastados de Deus pelo pecado, então todos nós somos pecadores. Mas o Senhor nos mostra através desse Salmo 51 a importância do arrependimento e da confissão diante de Deus. Porque Davi, irmãos, ele reconheceu sua culpa, ele pediu perdão e ele buscou a restauração da sua comunhão com Deus. Então o Salmo 51 ele ressalta a misericórdia e o amor de Deus, que está pronto para nos dar o seu perdão e purificar quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Porque a diferença é essa, é o arrependimento. E uma das ilustrações interessantes sobre isso é Pedro e Judas. Ambos negaram a Deus. Um traiu a Jesus, outro negou Jesus. Mas todos os dois pecaram, todos os dois cometeram erros. Mas a diferença é que Pedro, ele foi até Jesus. E Judas preferiu cometer o suicídio pelo arrependimento, não pelo remorso no seu coração. E a diferença é essa. Quando nós estamos diante do nosso pecado, nós não devemos fugir de Deus, mas nós devemos correr para Deus, porque somente Deus é capaz de nos perdoar verdadeiramente, porque o Senhor sabe que todos nós somos pecadores, mas o Senhor quer de nós um coração quebrantado e contrito, e que nós venhamos dizer a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, porque o nosso coração, irmão, é duro de natureza, mas nós precisamos pedir ao Senhor diariamente para criar em nós um coração puro e um espírito reto, porque essa é a vontade de Deus, que o Senhor venha ministrar isso ao seu coração. Conforme eu disse, nós estamos aqui no mês da campanha dos Salmos e durante 15 dias nós estamos aqui meditando em vários salmos poderosíssimos que o Senhor ministra tão poderosamente no nosso coração. Também temos aqui o pedido de oração e eu te convido a orar comigo nessa noite, orar com fé, porque o Senhor se agrada. Senhor, meu Deus, obrigada pela Tua palavra, meu Senhor. Porque a Tua palavra, Pai, ela nos confronta. A Tua palavra, Senhor, nos direciona. E eu quero Te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero agradecer o Senhor por mais esse final de dia, que até aqui, Pai, o Senhor tem nos sustentado. Eu só tenho motivos, ó Deus, para Te agradecer, motivos para Te louvar, Pai. Obrigada pela vida do meu irmão, da minha irmã, pelos livramentos, Pai, que o Senhor tem nos dado, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar. Nós sabemos, ó Senhor, que Tu tens cuidado de nós em todos os momentos. Sabemos, Pai,
que o Senhor tem lutado pela nossa paz, que o Senhor tem lutado por nós, Senhor. Pai, eu te agradeço por cada pessoa desse grupo, que o Senhor venha abençoar, Pai, esse devocional, que o Senhor venha, ó Deus, ministrar o coração do teu povo, Pai. Porque eu, meu Deus, e o Valteir, Pai, nós não temos nada para dar para esse povo. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor tem pão do céu. O Senhor tem água que sacia a sede. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha alimentar-nos, que o Senhor venha saciar a nossa fome e a nossa sede do Senhor. Pai, eu coloco em tuas mãos os pedidos de oração. Eu oro pela vida do Edeir Matos, Senhor, pelos vícios, pela vida espiritual, pela vida sentimental, familiar e pela saúde. Eu oro, Pai, pelo Eduardo Augusto, pelo fortalecimento espiritual, pela Ana Carolina, pela vida espiritual, escolar, sentimental e pela saúde, pela Anísia, Senhor, fortalecimento espiritual, pela Almerita, saúde e pela causa na justiça, pela Maria, piedade dos 6. Eu oro também pela vida da Marli, da família, Senhor, pela libertação espiritual e pela salvação, pela Cida, Senhor, e pela Júlia, pela saúde delas, pela Adriana e Shirley, que às vezes estão fazendo tratamento contra o câncer, pela Silvânia, sua vida espiritual e emprego, a família que a Sônia também pediu oração pela vida conjugal, saúde e espiritual, pela Darlileia que pediu oração pela sua mãe, que está com enfermidade no pulmão, e também, Senhor, pela vida da Maria Aparecida Gonçalves da Silva, pela saúde dela, e pela Noêmia também, Senhor, que precisa, Pai, receber o salário que está atrasado, que ainda não recebeu. Senhor, eu te apresento cada uma dessas vidas, meu Pai. Só Tu sabes, ó Deus, o que essas pessoas precisam, Senhor, mas eu sei que Tu tens todo o poder, Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, curar, libertar, Pai, fortalecer, em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai, elas venham ser livres, aquelas que estão aprisionadas, Pai, que elas venham ser livres, ó Deus, e todas as correntes, Pai, elas venham cair por terra, que tudo o que o inimigo tem arquitetado, Pai, contra a vida dessas pessoas, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha quebrar nessa noite. Pai, eu oro pela vida espiritual, Pai, que essas pessoas venham ser fortalecidas no Senhor. Pai, se porventura, Deus, há pessoas com frieza espiritual, Pai, que o inimigo tem lutado para essa pessoa se afastar da Tua presença, que o Senhor venha quebrar, Pai, esse mal em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelas famílias, que o Senhor, Deus, venha fortalecer cada irmão, cada irmã, abençoar as casas, os casamentos, os filhos, Pai, os netos. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo aquele, Pai, que está enfermo, que o Senhor venha restaurar a saúde, ó Pai, que o Senhor venha tocar no pulmão, Senhor, que o Senhor venha tocar, ó Deus, nos rins, que o Senhor venha tocar no coração, que o Senhor venha tocar no cérebro, que o Senhor venha tocando, ó Senhor, nas correntes sanguíneas, ó Pai, que o Senhor venha tocando, ó Deus, sobre essa pessoa, que ela receba a saúde no Senhor, Pai. Porque o Senhor nos criou, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha levar, Pai, todo esse mal, Senhor, na cruz do Calvário, em nome de Jesus, e que essa pessoa, Pai, ela venha tomar posse. Senhor, eu oro, Pai, por aquelas que precisam de uma porta de emprego, Senhor, que a porta venha a ser aberta, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar todo impedimento, Pai, que o Senhor venha tocar nas empresas, ó Deus, que venha olhar para esse currículo, Pai, e se compadecer dessa pessoa, que o Senhor, ó Deus, venha destravando, Pai, tudo aquilo que está preso. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer, Deus, a empresa pagar a Noêmia, Pai. Em nome de Jesus, que esse mal, Senhor, venha cair por terra. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, eu te agradeço por esse momento de oração, pela Tua palavra. Pai, assim como está nesse Salmo 51, Pai, nós queremos nos arrepender, Pai. Nós queremos abandonar as práticas do nosso pecado, nós queremos nos voltar para Ti, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, cria em nós um coração puro. Oh, Senhor, renova sobre nós um espírito reto, Pai, porque essa é a Tua vontade, Deus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Irmão, continue nessa campanha juntamente conosco, porque nós cremos que o Senhor está fazendo e agindo poderosamente. Que o Senhor te abençoe, ore com fé, curta esse vídeo, irmão. Deixa aí o seu comentário,
Também eu peço que você venha compartilhar com alguém que está precisando, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Amém.